Olá, tudo bem? Sonhar tem idade para ter sucesso em algo na vida? Tem idade? Acredito eu que não, pelas nossas experiências, por tudo que vemos por aí. Na verdade, há um poeta brasileiro, mineiro, Márcio Borges, que nos diz que os sonhos não envelhecem. Interessante que eu mesmo tenho um amigo, um colega de curso, que ele tem mais de 80 anos de idade e mesmo assim ele está hoje fazendo o seu curso de doutorado. E alguns poderiam se perguntar, por que essa pessoa, no avançar da idade, está fazendo um curso nesse sentido. O que ocorre é isso. Existem pessoas de 80, 90 anos de idade que têm uma cabeça jovem, que são pessoas jovens. E, infelizmente, existem pessoas de 20, 30 anos que parecem ter muito mais que 100. São pessoas velhas na sua mente. E também a gente lembra uma frase do médico, psiquiatra Roberto Chiniachik, que ele nos diz que um sonho, para ser realizado, precisa que alguém acredite que ele possa ser realizado. Então depende muito mais de cada um de nós. E isso nós podemos verificar em nosso dia a dia, em tudo que acontece conosco, porque quando a gente tem energia, quando a gente tem força, quando a gente tem motivação, quando a gente observa aquilo que nos faz levantar todos os dias, com certeza nós já observamos que há aí uma faísca para que a gente possa realizar tudo que nós queremos na vida. O poeta e também escritor, aquele Antoine de Saint-Exupéry, ele nos diz que o verdadeiro homem mede a sua força pelos obstáculos que ele confronta. Muitos de nós tendemos a desistir na primeira vez que nos deparamos com as coisas, com as dificuldades, com os obstáculos. E é o que está dito nessa frase. Cada obstáculo, na verdade, é um degrau em que a gente se fortalece na direção para estarmos mais perto do alcance dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Quando a gente tem isso em mente, nós então sabemos que nós podemos alcançar muito mais em nossa vida e tudo aquilo que nós almejarmos. E é interessante que nesse mesmo sentido, o escritor, o pensador Johann Goethe, ele nos diz justamente isso. Quando a criatura humana nela desperta um grande sonho e ela lança sobre esse sonho toda a força da sua alma, então, com certeza, todo o universo conspira a seu favor. Vale lembrar uma história real, uma história que aconteceu alguns anos atrás e pode realmente nos fazer entender, interiorizar mais ainda essa vivência, essa ideia. Por acaso você já ouviu falar de Edmund Hillary? Edmund Hillary, ele era na verdade um grande esportista da Nova Zelândia, lá nos anos 50, e ele tinha um grande sonho. Ele queria explorar, queria alcançar, queria chegar no topo do mundo. Ele queria escalar o Monte Everest, o maior, o monte mais alto do mundo, com mais de 8.400 metros. Então ele se preparou muito para isso, preparou anos e anos, até que em 1952 ele então iniciou essa sua empreitada, mas o que ocorre é que ele não conseguiu chegar nesse momento ao ponto mais alto do Everest. E após essa data, esse momento, passaram-se os dias, passaram-se alguns meses, e ele foi convidado para proferir uma palestra na Inglaterra. E nesse sentido, ele, então, ao chegar naquele local, ele verificou que ao fundo lá do auditório havia
um painel, e nesse painel uma grande fotografia do Monte Everest. E ele sabia que aquilo foi colocado ali de maneira, ali proposital. E ele passou por aquela visão, sentou-se no seu lugar, até que então ele foi chamado para ministrar aquela sua palestra. Quando ele se levantou, antes de ir até os seus ouvintes, ele foi bem próximo àquele painel, virou-se para aquela fotografia e disse: Everest, você já me venceu uma vez, mas você já cresceu o que tinha que crescer. Eu ainda estou crescendo. Nós vamos nos encontrar uma próxima vez e eu vou te vencer. E então ele continuou a sua palestra, voltou-se para os seus ouvintes e continuou a sua preparação. Quando foi no ano seguinte, no ano de 1953, ele novamente iniciou aquela empreitada e no dia 29 de maio, às 11 horas do ano de 1953, Edmund Hillary alcançou o maior pico, o Everest, o ponto mais alto do mundo, conhecido como topo do mundo. Ele chegou ao seu desafio, chegou ao seu objetivo, alcançou o que ele mais sonhava na vida, que era chegar ali, naquele ponto mais alto. E é aí que nós nos encontramos, que nós verificamos que Edmund, ele não desistiu do seu sonho. Ele não pensou em desistir. Na verdade, há um pensamento que nos diz que desistir não pode ser uma opção quando a gente quer muito realizar algo. Quando aquilo realmente mexe com você, quando aquilo transforma a sua atitude. E ele não desistiu e continuou firme e forte até chegar ao seu objetivo. E assim também nós devemos fazer na nossa vida. Muitas vezes nós podemos nos lembrar de momentos que você queria muito realizar algo na sua vida e isso te movia, isso te fazia levantar, te fazia ir para frente, mas por alguma situação, algo que aconteceu na sua vida, você deixou isso talvez escapar aos seus dedos, você deixou isso ficar adormecido. Então, mais do que nunca, essa é a hora de você recomeçar, de resgatar o seu sonho e não deixar que aquela frase chegue assim, aqui jaz, um sonho perdido, um sonho falido. Não. É hora de continuar firme e forte, de renovar as forças em busca do seu sonho, em busca de realizar o que você mais quer. E com certeza, quando a gente coloca essa atitude, coloca isso na mente, muito vai se transformar e a gente vai poder realizar muito mais, com certeza. E para a gente ainda guardar isso de maneira mais ainda firme em nossa mente, lembrar uma passagem bíblica que nos diz, em Marcos 9:23, que diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Então, acreditemos, façamos acontecer, hajamos em busca do nosso objetivo e com certeza realizaremos os nossos sonhos e venceremos e compreenderemos cada vez mais que o sonho, a vitória, o sucesso não tem idade. Nesse sentido, eu desejo a você um excelente dia e que Deus possa te abençoar muito e cada vez mais. Nos encontramos então daqui a alguns dias, se Deus quiser. Tchau, tchau!